Já tá. Bom, então boa noite, pessoal. Para nós é uma satisfação realizar esse encontro virtual com todos vocês, né? Mais uma edição do Cine Luce, na verdade, a última edição do ano, que teve 2 temporadas, né? No primeiro e no segundo semestre. O tema de hoje é lazer e consumo cultural, mercado virtual e pandemia. E nós convidamos o nosso colega, professor e pesquisador, Agustín Arostegui, que é argentino e atualmente está trabalhando na Argentina. Muito obrigada, Agustín, por ter aceito o nosso convite. Ele também é membro do nosso grupo de pesquisa e vai fazer a introdução do nosso tema, né? Bom, como a gente sempre fez, né, durante esse ano, a gente sabe que essa atividade ela foi motivada, a sua criação, em função da pandemia da Covid-19, que impediu os nossos encontros presenciais, né, isso desde o mês de março. Então, foi uma alternativa que nós encontramos para continuar potencializando as discussões sobre lazer, tentando socializar isso através com auxílio, né, das tecnologias. Denise, quer dar alguma palavrinha sobre a pandemia, esse momento que a gente está atualmente? Quer fazer algum registro? Abre o microfone. Isso também é importante, abrir o microfone. Então, eu acho que é importante a gente sempre ressaltar e ser solidário, né, todas as famílias que perderam seus entes queridos, né, porque a gente ainda está num processo muito difícil, nós estamos vivendo um momento agora de uma retomada, né, não sei, porque assim, para mim não é uma segunda onda, mas nós estamos vivendo um novo movimento de ampliação da quantidade de pessoas infectadas pelo vírus e a gente continua sem uma condução do governo que nos faça ter uma direção. E agora, uma briga por essas vacinas que a gente espera que consigamos que ela chegue a todos, né, e que a gente consiga superar esse momento, que a gente consiga voltar a alguma outra normalidade, ele vai ser evidente, com certeza. E, enquanto isso, nós vamos seguindo, né, do jeito que a gente está conseguindo aqui, discutindo, problematizando, pontuando todas essas questões, né, que são questões que cada vez vão tensionando mais, principalmente a área do lazer, né, uma das áreas que é muito impactada por todo esse processo de pandemia, e nada mais do que a gente tratar hoje do consumo cultural, né? Nós estamos vivenciando esse momento que a nossa vida está mediada pela tela, e a partir dessa mediação, tudo que envolve isso, inclusive a indústria cultural, que também faz parte do nosso tema hoje. E como a Cris já falou, hoje é o Agustín, né, um queridíssimo nosso, do nosso grupo, que vai falar aí com a gente também, vai dar esse start para a gente começar nossas discussões. E relembrando, né, todo mundo já está acostumado, a nossa dinâmica aqui é em forma de diálogo, então o Agustín vai falar, depois quem quiser já vai se inscrevendo no link, né, ele vai fazer uma primeira abertura, quem quiser vai se inscrevendo, e à medida que você sentir desejo e necessidade de comentar, de questionar ou de pontuar o que você está pensando, você coloca lá no chat e a gente vai circulando, né? A ideia é que a gente faça esse conhecimento circular e a gente faça essa troca. Então, nesse momento, passo para o Agustín, né? A palavra. Boa noite a todos, todas. Muito obrigado, Cris e a Denise pelo convite. Sempre é lindo participar, né? Embora já tenha, né, vindo para o meu país, é lindo manter o contato, não, de alguma maneira. Então, isso eu acho uma linda forma de ficar, né, assim, trocando, conversando, e é muito legal ver, né, alguns dos colegas aí do doutorado, a Salete, a Ana, depois também o Dudu, o Edivaldo, não sei se tem mais algum por aí perdido.
Bom, então, né, como já falaram, o assunto de hoje é a série Consumo Cultural, mercado virtual e pandemia, né? Como não falar de pandemia nesse momento. E, e o vídeo, né, que passaram como para inspirar ou instigar, né, o bate-papo hoje, achei muito legal, né, muito bem feito. E conseguiram, né, condensar nesses 11 minutos um monte de coisa, né, assim, daria para conversar bastante, né? Mas eu vou focar em dois aspectos, acho, com muito, sei lá, relevante, pertinente, que, né, que é possível ver isso, né, enxergar isso no dia de hoje, que é a questão, né, da cultura como um bem, né, um bem padronizado, um bem feito para o consumo. Mas não é qualquer consumo, né, um consumo que busca a dominação, né, o controle, né, pensando a cultura como para dominar, né, a população, é pensar na cultura de uma forma bem, como disse, assim, além de padronizada, né, para deixar a pessoa também como o cúmulo, né, de cultura que a gente absorve ou que a sociedade capitalista quer que a gente absorva é muito grande. Então, não é por acaso que já em 1944, que é a data desse texto que depois deu origem ao livro, né, que foi publicado 3 anos mais tarde, já dois pensadores assim críticos, né, sociais, já estavam vendo isso. E, e de lá para cá, acho que esse pensamento cresceu, né, de uma forma, né, preocupante para nós, porque se isso foi visto quase 80 anos atrás, agora acho que está em uma dimensão mundial, né, uma coisa assim que atinge e envolve todos nós, né? Assim, acho que ninguém tá fora desse tipo de manipulação. E, e isso faz com que nós, seres humanos, fiquemos como, né, ou adotemos uma postura passiva, não? Só a gente se senta e recebe, né, em diferentes formatos, e é só como receptora, né? Não procura buscar ou ter como uma postura mais ativa e ver o que a gente quer, né? Só a gente fica sentado absorvendo o que o mercado, né, essa indústria, como eles falam, indústria cultural, quer que a gente consuma. E, e uma coisa assim que, né, que essa indústria cultural, né, está interessada é que o ser humano seja só um consumidor, né? Eles já usam essa palavra, consumidor, que também assim são os empregados, né? Esses consumidores são os que estão assim fazendo para que essa indústria prospere, né? Também. Então é uma dupla aí papel da pessoa que por um lado ajuda isso a ser feito e por outro lado também consome, né? Então eu acho isso como
como é que é? Um ciclo, né, que é fechado, né, que você vai retroalimentando por si só. E fiquei pensando também como, né, isso que foi pensado na década dos 40, né, por Adorno e Horkheimer, como, né, tem crescido, né, agora, aqui pensando, né, na economia criativa, né, que foi um conceito acunhado por John Hawkins, ou também essa ideia do Richard Florida, né, da ascensão da classe criativa, como as cidades se viram como assim atrativas para as pessoas viver nelas, né? Assim, essas cidades criativas também que agora também está faz um tempo, né? 20 anos que está isso bastante em voga, né? A cidade criativa, a economia criativa, como a cultura ocupa na economia dos países um lugar assim muito relevante. E isso nos leva a uma intensificação, né, dessas ideias de Adorno e de Horkheimer. E com o agravante, acho que agora também a cultura é um instrumento também de dominação geopolítica, né? A questão da como os países, não só as sociedades, né, os grupos sociais também dentro de um país ou de uma cidade são alienados pela cultura, senão acho que isso já extrapolou e foi, né, para um nível global, né, de geopolítico mesmo. E tem 3 programas ou 3 modelos culturais que são, né, da Europa, né, e também dos Estados Unidos, né, que estão levando isso espalhando essa ideia também, né? Essa ideia que começou com Adorno e Horkheimer. E os modelos são a Capital Europeia da Cultura, né, que começou em 1985, Agenda 21, 2002, que é mais assim uma rede, né, mas também o que tenta fazer é como replicar um modelo cultural vindo do hemisfério norte. E depois Cidades Criativas, né, que é um programa da Unesco, que é de 2004. E, na minha opinião, né, também depois gostaria de ouvir vocês, o que tem em comum esses 3 programas ou redes que eu falei, é uma ideia de a cultura como benchmarking, não? Benchmarking é um conceito, né, da administração que consiste em observar como assim uma empresa, né, de bem sucedida, né, de alto nível faz algum procedimento, né, pode ser fabricar um produto, ou pode ser mais assim uma coisa dos recursos humanos, alguma coisa que essa empresa seja reconhecida, né, no mercado, e a outra empresa, né, um concorrente, pega essa forma de fazer né, e leva para ela. Então, acho que a cultura, hoje em dia, está nesse movimento de um país, né, ou países europeus, tem uma forma de planejar, entender a cultura, e isso querem que se replique em outros países, com outras assim, com outros costumes, mas assim aí está a questão de padronizar a cultura, exatamente, né? Assim, ir como replicando essa ideia de cultura sem considerar, né, as particularidades
do lugar onde isso é implementado. Então, assim, abrir, não sei se me estendi muito, não, mas iniciar esse bate-papo, eu acho que ficaria por aqui, depois voltaria e depois vemos como vai. Isso aí, Agostinho. Muito obrigada por ter feito essas considerações iniciais. Realmente é muita coisa para a gente pensar. E da mesma maneira que você, eu também gostei muito desse vídeo. Ele foi produzido por um canal chamado Sociologices, que eu acho que bastante interessante, e eu fiquei admirada com a capacidade do autor do vídeo, vou até pegar o nome dele aqui, né, de sintetizar em poucos minutos conceitos tão densos que estão sendo trabalhados na obra do Adorno Horkheimer. É o José Gomes Pedrosa Neto, tá? Esse vídeo é dele, e trabalhou muito bem. E uma coisa que também me chamou muita atenção nesse vídeo é que ele começa falando da importância da arte, do valor da arte, né? Como que, na realidade, ela é libertadora, ela toca nos nossos sentidos, né? Vai direto na nossa alma, é capaz de ampliar a nossa experiência humana. Então, achei que foi um ponto de partida, uma sacada assim, muito interessante, para justamente entrar nesse campo minado, que é da indústria cultural, e ele vai explicando, né, baseado nos autores, como é que isso é processado, justamente para nos dizer, né, como que isso é apropriado por essa indústria cultural, né, que reflete os valores das sociedades capitalistas e fabrica produtos culturais que são destinados à venda, ao comércio. Essa é a finalidade. Então, a arte acaba perdendo, digamos assim, muito do seu significado, dos seus próprios sentidos, da sua essência realmente, em função dessa padronização. E também, né, nesse momento de pandemia, o que a gente observa? Tudo é feito seguindo determinados clichês, e para as pessoas terem um pouco de visibilidade, ou tentarem ter visibilidade, elas precisam cumprir com esses clichês, senão não tem como. Né? E hoje em dia, ainda atender os algoritmos das redes sociais online. Então, a gente sabe que a pandemia potencializou esse processo consideravelmente, né? Para nós que estamos estudando lazer, sempre problematizando o lazer, preocupados com isso, tem elementos que são altamente preocupantes, né? Por exemplo, o entretenimento, né, enquanto sinônimo de passatempo, é algo interessante, absolutamente integrado na nossa vida cotidiana. E já há alguns anos, a faceta comercial do entretenimento, ela vem sendo explorada. Nesse momento atual, eu acho que isso alcançou o seu apogeu. Né? Então, nós precisamos prestar mais atenção no entretenimento, né? Porque ele chegou com muita força. Né? É o entretenimento que ocupa o papel de descanso para viabilizar o consumo. Né? O vídeo também fala sobre isso, e acaba que vai manipulando o significado de tudo que a gente está vivendo, né? Isso acaba sendo feito como uma forma para nos ajudar a suportar as pressões do cotidiano. Então, eu vejo que essa obra, né, onde esses conceitos estão sendo trabalhados, que é uma obra que daqui a pouco vai fazer 100 anos, né, como que esses conceitos são absolutamente contemporâneos. Como eles nos ajudam a continuar entendendo esse contexto atual. Né? E é preciso recuperar isso, porque a gente já diz, né, há muito tempo, né, o lazer sendo utilizado apenas como válvula de escape, né, como uma forma de recuperar as energias para a gente
continuar suportando uma situação que é estressante, que é alienante, né, acaba nos esvaziando, né, e fazendo com que a gente seja só uma pecinha a mais na engrenagem desse sistema, que, na verdade, onde cabe a nós simplesmente incorporar esses elementos e fazer a engrenagem dessa máquina girar, né? Então, a gente sabe que a pandemia também, ela potencializou ainda mais a internet, as várias possibilidades que são proporcionadas pela pandemia, e isso potencializou também o consumo. Muitas pessoas que não eram consumidores online, e eu digo de produtos em geral, não só produtos culturais, passaram a ser consumidores também por essa forma, né? Isso traz para a gente vários desafios, né? Porque o consumo de produtos culturais é uma forma de descanso, mas, como foi muito bem trabalhado no vídeo, uma forma de descanso alienante, onde já vem tudo pronto, a gente não precisa pensar, né, e simplesmente consumir tudo aquilo. E só mais uma coisinha, né, para a gente pensar, por que será que o Brasil é o campeão de assistência de lives? E lives de shows musicais, né? Tanto quando se assiste isso em tempo real, ao vivo, quanto de acessos dessas lives que são gravadas, né? É um verdadeiro fenômeno e tem tudo a ver com essa discussão, porque é uma expressão da nossa indústria cultural. Vamos passar a palavra aí para o Dudu. Cris, antes de passar a palavra, posso claro, só fica à vontade. Acrescentar que já que você entrou nesse assunto, né, do mercado virtual e tal, eu anotei uns números que me chamaram a atenção, né? Enquanto os pequenos comércios, né, os físicos estão fechando, o e-commerce, né, o chamado e-commerce, cresceu de uma maneira assim impressionante. Então, por exemplo, a Amazon, né, esse gigante, só no segundo trimestre de 2020, aumentou seus ingressos 40%. Depois, o Zoom, nessa plataforma Zoom, teve uns 300 milhões de novos usuários, né, a partir dessa pandemia. E Netflix teve 16 milhões de novos assinantes. Então, né, para botar em números um pouco assim essa loucura, né, essas três, né, ferramentas que fazem o que a Cris estava falando, para a gente ficar mais alienados, ficar mais passivos e ficar dependendo, né, do computador, né? O computador está virando, né? Se já antes era, né, uma coisa assim preocupante, agora acho que é muito mais, né? Então, só isso. Com certeza, enquanto isso a boiada passa, né? Vamos seguir, Denise? Vamos lá. Dudu, vai lá, Dudu. Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Eu na hora que eu vi o filme, né, na verdade não é um filme, né, uma descrição, né, uma apresentação descritiva, eu me vi completamente alienado, né, assim, não só eu, falando assim, como a minha sociedade, né, brasileira, principalmente, é alienada, e eu me incluo nela totalmente, sou alienado como todos somos. Então, assim, o Rogério falou aí, né, eu aluguei Netflix, papapá. Eu também. Aí, esse número aí que você falou, Agostinho, eu estou nele. Eu assinei a Amazon também, Amazon Prime, Video, e assim, entrei, né, a gente, principalmente na pandemia, as opções, né, eu acho que a pandemia ajudou bastante, né, a indústria cultural nesse sentido, né, porque era tudo que eles queriam, né, de trazer para um local único, né, que é as tecnologias, o e-commerce está explodindo, né, com isso, e essa pandemia só foi ajudada, né. Quem sabe até não foram eles que soltaram o vírus aí, né, para melhorar essa indústria cultural que está aí, toda voltada, que aí você tem agora só um canal, né, de indústria cultural, que é o canal digital, né, porque antes você tinha outros, né, você podia ir para a Disney, como eu amo ir para a Disney, ainda falando que por isso que eu sou bem alienado, que eu sou bem formatado
nesse negócio, né? Chega lá, vai para a Disney, coloca o óculos, né? Igual ele fica lá no simulador e ali viaja, né? Aquela coisa pronta que você não tem crítica, você viveu ali, quando você sai lá fora, você já nem lembra do que você tinha feito antes, né? Então lá participei de uma jornada, né? Que eles chamam, né? De journey, né? Participei de uma jornada, você nem lembra a jornada 2 dias depois. Então, assim, eu sou um pouco alienado com isso, gosto muito dessa indústria cultural, sei as fórmulas dos filmes, né, americanos, né, que você tem que colocar lá sempre um contexto, né, e gosto muito de filme de terror, então, do filme de terror, então, é o mesmo, desde a época de Hitchcock é a mesma coisa, né, você vê que não mudou, né, sempre tem a filmagem de costa, né, da pessoa, como é que a câmera é feita, para você, né, levar o susto e aquele momento. Então, assim, eu tenho toda a crítica da indústria cultural, mas eu sou um alienado nessa indústria cultural. Eu me declaro, assim, um alienado, porque sabendo mesmo criticar essa indústria e sabendo dessas coisas, eu me envolvo nela, né? Tenho lá o Netflix que eu fico lá maratonando milhões de gambitos de rainha, né? Que o mundo inteiro ficou lá e tal, etc. Aí eu gosto muito do Amazon, eu gosto do Modern Family, que é aquela família americana criticando a família, né? As 202 temporadas do Homer Simpson, eu sou um daqueles que ficou lá escrevendo para continuar a temporada e não matar o Homer, e assim vai, né? Por aí por diante. Então eu questiono muito isso, falo assim, será que esse não é o nosso fim? Será que a gente ainda consegue? A gente, como estudioso de lazer, tem o privilégio de saber, talvez, lidar com isso. Mas será que a massa vai saber lidar ou ela vai continuar sendo, né, massificada, tal como é o capitalismo exige que seja, e é assim que ele vai ser, né? Porque a gente vive no capitalismo, que é uma coisa que deu certo, né? Então, tem dado certo tanto que a China tem feito a mesma coisa, né? Então, fico pensando nisso. Ou eu mato o capitalismo ou eu me rendo a ele. Eu me rendo a ele com críticas, mas eu me rendo a ele, não tem jeito. E o Brasil, né, a nossa sociedade, né, eu acho que se rende cada vez mais a esse capitalismo da indústria cultural, e a pior ainda numa época de pandemia que a gente viu. Então eu queria fazer aqui mesmo um testemunho, né? Eu que tenho, né, a possibilidade dessas críticas, né, sei desses formatos, disso tudo, sou um eterno consumidor disso e gosto daquilo que consumo. E tento fazer daquilo o meu momento de lazer, às vezes, muitas vezes como só válvula de escape, como a Cris está dizendo, às vezes é só válvula de escape, às vezes é só para esquecer, né, o alienado que sou também com relação a isso, né, que aí eu esqueço que sou alienado, aí levanto depois, o que você assistiu? Não lembro, só lembro que eu desliguei ali naquele momento, né? Porque da forma que isso é colocado é um pouco para isso mesmo, né? Para você esquecer, por que você tem que esquecer daquilo ali? Para você ver o próximo, né? Porque se você ficar lembrando e ficar discutindo, você não vai ver o próximo, né? Por isso que as maratonas aí, a temporada, elas têm 50 temporadas, 60 temporadas. Se você lembrar o episódio da primeira temporada, o episódio 2 e 3, você não vai assistir a 18ª temporada, o episódio 4. Então são coisas efêmeras mesmo para serem colocadas, e a indústria, ela faz esse tipo de negócio efêmero, e o capitalismo, eu acho que está se tornando aí, né, cada vez mais essa questão do efêmero, né, do passageiro e do que vem, chega, entra, né, cutuca e sai. E não te muda muito, né, não te faz nenhuma revolução. Por isso que eu pessoalmente, como Eduardo, né, mas não a massa como um todo, né, gosto de museus, gosto de cinema de arte, esse tipo de coisa, mas às vezes mesmo eu acho um saco ter aqui no museu, ficar lá vendo um quadro, todo mundo está achando maravilhoso, eu estou achando um quadro horroroso. Então, assim, tem esse lado também. Fala assim, às vezes eu quero ser um pouco burro e continuar lá na minha maratona, lá no Netflix, entendeu? Então, assim, tem todo esse questionamento. Mas eu acho que sou um alienado também nessa indústria cultural, porém um alienado melhor, né, que tem uma alienação crítica, né, sabendo a porcaria que está fazendo, mas assumindo essa porcaria como um consumo próprio e apropriado também no meu momento. Então eu queria falar um pouquinho disso,
porque eu não sei para que lado corro, porque o capitalismo vai me tomar de qualquer lado. Se eu correr para um lado, vou para a Europa, né, vou lá ver os museus na Europa, maravilha, sai do museu, entra no metrô, né, tem lá uma telinha lá passando assim, veja a próxima temporada da Netflix, aí você vai chegar em casa, no hotel, você vai lá ver, né, a temporadazinha lá da Netflix, né, você perdeu e tal, etc. Então, esse é o meu testemunho que eu queria dar e fico grato, né, de poder estar falando isso, porque isso mostra o tão crítico que eu sou também, né, dessa questão, mas sou um consumidor alienado também, a maioria das horas e a maioria do tempo, com relação à indústria cultural. É isso. Bom, sou eu que estou ali na sequência, né? Então, foi até interessante escutar o Dudu falando nesse primeiro momento, que aí já joga um ponto, né, da gente refletir quem a indústria cultural, essa produção toda atinge, né? E aí a gente começa a entender e perceber que ela atinge a todos os nichos, porque o mercado ele está fragmentado e segmentado exatamente para alcançar todas as classes, todas as culturas, todas as pessoas, buscando de forma mais incisiva ou menos. Inclusive, né, quando a gente fica falando, né, Dudu falou muito nessa coisa da massa, essa massa, ela tá tão, eu fico pensando que essa massa, ela tá tão moldada, que até o fato de você buscar ser diferente também já está preparado para isso. Então, já existe aquele nicho que é diferenciado. Então, criou-se distinções diversas e distintas para todas as possibilidades. É tão perspicaz esse entendimento, essa produção de conteúdos, que ela vai buscar exatamente os sujeitos naquilo que ele deseja, naquilo que ele quer, naquilo que ele entende que é o interessante para ele, o que ele deseja, o que ele busca, o que ele gosta. E é claro que hoje a gente está totalmente cerceado, quase que Foucault já dizia, né, panopticamente, né, nós já estamos ali totalmente vigiados e vamos dizer assim, conduzidos pelos algoritmos, né? Então, assim, eles vão direcionando também, porque a gente não recebe, eu, por exemplo, não recebo, e tenho até muito orgulho disso, nenhuma coisa que vem falando de Bozo, não recebo, gente. Tudo que vem nessa ligação, nesses potenciais que são mais ligados a umas questões mais conservadoras, que são ligados a alguns retrocessos sociais, que são ligados a uma postura mais retrógrada no sentido de um pensamento social, eu não recebo. Em compensação, tudo que vem ligado e conectado ao que, no meu entendimento, é um avanço, ou pelo menos uma perspectiva mais social de mundo, eu recebo. Isso está em termos de live, isso está em termos de conteúdo, isso está em termos de filme, estão em todas as esferas. Então, a gente também é manipulado naquilo que a gente acha que a gente está escolhendo. E eu não sei se essa escolha, eu vou colocando um pouco entre aspas, se a gente consegue fazer, a gente vai tentando ser crítico, a gente vai tentando buscar essa criticidade, mas a gente também está sendo conduzido e conduzindo também com nossos esforços, né? E aí eu trouxe um pouco de números, né, que eu já tinha feito para um outro trabalho para trás, que vem mostrando o tanto que essa produção com relação a essa virtualidade que nós estamos vivendo atualmente, o quanto que esses números extrapolaram, né? Que, lógico que a gente fica, chovendo molhado, falar que a gente teve um aumento do uso da internet, né? Isso aí, a gente está chovendo no molhado. Mas quando a gente vai olhar para alguns números, igual o Agostinho já falou, né? A gente vai assustando, porque esse aumento exponencial desses usuários, eles aumentaram vendo vídeo, aumentaram escutando música e em busca, inclusive, de notícias. Então, está tudo girando nesse meio virtual. E tem uma pesquisa que foi desenvolvida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade
da Informação, é CETIC 2020, que afirma que o Brasil atingiu seu pico de circulação de dados na pandemia com um volume de 13,5 terabytes por segundo. Isso é uma loucura de quantidade de dados sendo circulando, né? E aí, um dado que eu achei muito interessante que essa pesquisa aponta, é porque a gente não pode, a gente está aqui falando, né, o tempo todo do tanto que a gente está sendo massificado por isso tudo que a gente está vivendo no mundo virtual, mas a gente não pode esquecer que lugar que a gente está, porque isso também não é igual para todo mundo, o acesso a essa tecnologia não é igual a todo mundo, e fica, nesse momento, eu acho que se escancara, amplia o hiato social que já existe na nossa sociedade. Então, quem tem acesso a essas mídias, quem tem acesso a tudo isso que está sendo produzido, e a que qualidade do que está sendo produzido cada um tem acesso. Então, essa pesquisa, ela traz um dado, que isso que eu estava falando, que eu achei interessante, que essas plataformas de stream, né, associadas a vídeo, né, filmes, essas coisas, Netflix, Amazon, Google Play, todas essas plataformas de stream, ela teve um aumento, um crescimento maior nas classes C, D e E. E aí, os serviços que são conectados à música, né, os serviços de stream de música, eles tiveram um crescimento principalmente na classe A e B. Aonde que a gente chega nessa conclusão? O que a gente consegue perceber com esses resultados dessa pesquisa? É que esses serviços que eram conectados de filme e série, eles já pertenciam à classe A e B. Todo mundo já tinha. Então, ele se popularizou na hora que ele chega na classe C, D e E. Ele aumenta, ele expande, ele atinge uma outra categoria social. E já a questão da música, que também você pode acessar de forma gratuita, mas aí quando eles estão colocando que atingiu a classe A e B, são daquelas pessoas que pagam, né, para ter acesso a esse stream. Então, a música ainda não chegou tão fortemente nessas classes, mas chegou fortemente na classe A e B. Por quê? Porque tem uma diversificação maior, porque tem uma condição de um consumo maior. E aí eu não vou me estender muito mais nisso, não, vou passar a bola para quem tiver, porque eu tenho outros dados aqui que eu também achei muito legais, inclusive, mas aí só vou dar só uma palazinha, que é de uma pesquisa da Kantar, que são estratégias que vão moldar o panorama da mídia em 2020, mas daqui a pouco a gente retorna, não sei se tem mais alguém aí na fila para falar. Aninha, depois Edivaldo. Eu. Boa noite, então, né, de novo, para todas e todos. Então, esse tema da indústria cultural é um tema que me instiga muito, sabe? Eu gosto muito desse debate com os alunos. Eu queria puxar um pouquinho a discussão para essa reflexão na formação, né? Nas disciplinas que a gente trabalha, né? Fundamentos do lazer, essas coisas todas. E é uma temática que eu percebo que causa um impacto muito grande, né, quando a gente discute com os alunos. Eu ainda tenho uma coisa assim, eu gosto muito daquele texto antigo da Valquíria Padilha, lá de 2000 lá do início, do Enarel, que ela apresentou. Eu acho que aquele texto traz para a gente informações muito interessantes, e é um texto fácil, né? Junto com esses vídeos todos que a gente tem visto no YouTube, né, usando a indústria cultural, a gente tem vários. Tem um da Rita, né, da Rita Von Hunt, que eu adoro, e eu gosto muito das discussões que ela provoca, mas tem vários outros também, inclusive de meninos da Malhação, explicando esse conceito, né, então acho que é legal, porque tem uma linguagem muito próxima dos alunos, né, com esses vídeos, a gente vai explorando essas outras estratégias metodológicas, né. Então é uma temática que eu gosto muito, e porque os meninos, eles cai o queixo, né, na hora que eles começam a entender o que significa a indústria cultural, o peso que ela tem nas nossas vidas, como que a gente é manipulado mesmo, né, inicialmente, quando Adorno e Horkheimer trazem esse debate, eles estão falando muito das propagandas e das mídias, mas de mídias ainda, né, televisão, né, o principal era a televisão, e aí a gente vai ver, né, Brasil
em plena pandemia, campeonato de futebol, segunda a segunda, porque alguma coisa tem que segurar a galera, né? Eu dou graças a Deus que tem futebol, que pelo menos tem assunto aqui nessa casa, mas é um absurdo ter futebol, né? O Covid está aí, está todo mundo sendo contaminado, né? E aí, assim, Big Brother, eu fico sempre problematizando com eles. Por que que no Brasil a gente tem Big Brother há não sei quantas edições, né? E aí a gente vem trazendo as músicas, os filmes. Quando eu falo que eu odeio sertanojo, né, e eu ainda uso essa expressão, sou super criticada porque eles dizem que é preconceito, né? Que eu não tenho abertura para ouvir esse tipo de música e tal, 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 tal. E aí a gente tem que fazer um exercício muito grande para poder fazê-los entender que tudo isso é fruto, né? Esse jeito da gente pensar, essa forma, as escolhas que a gente faz, inclusive no campo da arte, são manipuladas por esse sistema capitalista que apropria, né, desse conceito da indústria também para a arte. E aí é muito interessante, porque, claro, nem todo mundo dá conta, não é uma discussão tranquila de ser feita, né? Fiquei ouvindo aí o Eduardo se assumindo e dizendo mais de uma vez que ele é um alienado, né, em alguns aspectos, apesar de, né, imagina então os nossos alunos que estão aí achando que o fato deles serem nativos digitais e terem o domínio, né, de tudo na palma da mão, que eles são, inclusive, capazes de fazerem críticas. Eles não conseguem fazer um discernimento da informação e do que é um conhecimento e do que é um conhecimento crítico, né? Para poder, inclusive, se assumir, né? O que faz com todo esse recurso aí da indústria cultural. Então, eu acho um tema super importante, super difícil de discutir com eles, de realmente fazê-los entender. O tempo todo a gente tem que estar trazendo para a realidade, né? E usando dos exemplos deles. Eles têm sempre 20 anos, 22, né? Eu já cheguei aí nos 59, graças a Deus. Então, é muito complicado. E também acho que é interessante a gente pensar no que diz o Bourdieu, né, com aquele livro A Distinção, para mostrar para a gente aquela discussão do gosto, né, Cris, que a gente também já fez aqui no grupo em alguns momentos, mostrando que até o gosto, a gente pensa que nós temos autonomia com os nossos gostos, e é tudo produzido culturalmente, né? Então, a Olivia faz uma pergunta lá no início, né? Tem resistências? Eu acredito que sim, porque nós temos o livre-arbítrio, né, de fazer as escolhas, de desligar a televisão, de mudar de canal, de optar por ler um livro ou fazer qualquer outra coisa naquele momento, né? E aí eu fico pensando que é uma responsabilidade nossa, né, de quem trabalha com lazer, não afrouxar, nós não podemos afrouxar, porque as pessoas podem fazer as suas escolhas, né, como o Eduardo fez o depoimento dele aqui, mas sabendo disso, sabendo que estão sendo manipuladas. O pior é que elas nem fazer as escolhas e não darem, né, não ter consciência de que estão sendo manipuladas. Já visto aí, né, as últimas eleições, não só as de 2 anos atrás, mas a de agora também, né, se a indústria cultural realmente tivesse a preocupação de ser formadora e numa perspectiva, né, claro, até anticapitalista, vamos dizer assim, nós não teríamos esses representantes todos aí. Então, eu fico pensando, e acho que é essa para encerrar minha fala, que é a nossa responsabilidade, né, de trazer o lazer para o debate nessa perspectiva de ampliar a consciência, né, não é nem a consciência, ampliar a sensibilidade das pessoas para que elas se conscientizem de todo o jogo capitalista que é feito, inclusive por meio daquilo que a gente mais gosta, que é a própria arte e tudo que envolve, né? Então, eu queria ouvir um pouco vocês, qual que é a experiência de vocês nesse sentido, como é que isso bate, né, nas disciplinas, se vocês têm a mesma sensação que eu, mas tem hora que eu tenho a sensação que eu enxuguei gelo, né, que falei, e no final ficou tudo do mesmo jeito, né, porque eles não conseguem ver muito a criticidade, mesmo que a gente traga os autores, que a gente faça as reflexões e tal, é difícil, né, e também não é de um dia para o outro. Mas eu queria ouvir um pouco vocês nesse sentido. Obrigada, beijo. Edivaldo.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu peço a vocês licença para dividir uma perspectiva que talvez não tenha sido abordada até o momento, ou se foi, eu queria trazer um ponto que é com relação a se pensar na massa. E, consequentemente, se me permitem, dividir alguns pontos que nos concitam a revisitar o entendimento de massa. Eu entendo que isso pode ser útil ao debate, não no sentido de fechar uma perspectiva, até porque é impossível, né, nem é o objetivo, mas de enriquecer. Porque eu entendo que quando a gente revisita o nosso entendimento de massa, isso nos permite até repensar algumas questões em torno do consumo, em torno da arte e em torno da própria humanidade. Acho que os dados divididos especialmente por parte da Denise e o Augustin são únicos, né? Não tem como questionar. E a perspectiva crítica dividida no vídeo também me parece muito rica. Mas eu queria começar convidando a todo mundo a partir do Martin Barbeiro, na obra dos Meios às Mediações, que é de 2009, o Martin Barbeiro, ele vai dizer o seguinte, que o essencial, talvez, não seja pensar a questão da mídia de massa, a mídia para a massa, apenas com um viés pejorativo, mas também pensar que ao revisitarmos o entendimento de massa, no fundo, e aí é o que o próprio Martin Barbeiro divide na página 289, pensar aquilo que a massa consome ou vê, no fundo, entender a própria lógica da sociedade e da própria democracia. O que eu estou querendo dividir é que o Martin Barbeiro, ele tenta nos convidar a refletir sobre como consideramos a massa, porque às vezes parece que é uma unidade à parte, mas no fundo ele vai dizer que ao revisitar e refletir a massa, no fundo você está repensando sobre a própria humanidade, que é o que está colocado no vídeo, né, na própria sociedade. Uma segunda questão que eu queria dividir, a partir do Raymond William, da obra Cultura e Sociedade, que é de 1969, é que o Williams vai dividir que pensar, abre aspas, termos como massa, ou o ótimo público britânico, fecha aspas, não é suficiente para entender a diversidade e a heterogeneidade que marcam as pessoas em diversos tecidos sociais. Então, ele vai nos concitar a tentar avançar nessa perspectiva, e eu entendo que ele adota um tom tanto quanto crítico ao pensar nessas formas de pensar a massa, pois, assim como tem um viés em alguns momentos um tanto quanto pejorativo, não dá conta da riqueza que existe internamente nessas diversas segmentações, como a Denise apontou. Uma terceira fonte que eu gostaria de dividir com vocês, a obra Festa no Pedaço, eu estou com a terceira edição, de 1998, aberta, no prefácio, na página 15, o Magnani, ele vai novamente retomar esses aspectos que a gente tem discutido, ao dizer o seguinte, abre aspas, fica difícil aceitar as explicações simplificadas que enfatizam a manipulação das camadas populares por parte dos grupos dominantes, quando percebemos que os momentos de lazer se inscrevem neste espaço de opção, onde é legítimo buscar o entretenimento, fecha aspas. Por fim, vocês têm percebido que a minha perspectiva é um tanto quanto relativizadora, sem deixar de ser crítica. Na obra Pessimismo Sentimental, do Marshall Sahlins, de 1997, publicado na revista Maná, Humana, ele vai sugerir, a partir de um amplo estudo de diversas comunidades em rincões remotos da Terra, que há, na verdade, não uma homogeneização cultural apenas em curso. Ele vai dizer, abre aspas, que há também em curso, agora ele usa a expressão,
uma indigenização da modernidade, fecha aspas. E ele vai defender que, na verdade, um conjunto de povos, tidos como povos primitivos, ou povos acríticos, ou povos que seriam abocanhados por parte da indústria do consumo, pela indústria da mídia e pela indústria da internet e indústria bancária / econômica, na verdade, vinham desenvolvendo dispositivos muito sofisticados de ressignificação dos elementos que chegavam através desses canais publicitários e de consumo, com o intuito de fortalecer suas diversas identidades culturais. A quem quiser interessar, esse texto é tão extenso que há um segundo volume, né, Pessimismo Sentimental 2, em que em dezenas de páginas o Marshall Clarence vai discorrer sobre um conjunto diferente de povos da Oceania, da Ásia, da América do Sul, que através desses dispositivos ligados à arte, ao consumo, a bancos, internets, acabavam por internalizar tudo isso e dar novos sentidos, de forma que ele vai defender que, ao invés de haver uma fragmentação identitária desses povos, havia, na verdade, um fortalecimento a partir dessas questões que o chegavam. E aí ele vai, então, nesse segundo volume, vai concluir que, na verdade, as teses, sobretudo da década de 80, que, de algum modo, apontavam para que houvesse uma extinção cultural de alguns povos, na verdade, não estava acontecendo junto àquelas comunidades estudadas. Então, assim como o Magnani, o Marshall Clarence, o Raymond Williams, o Martin Barbeiro e, por fim, o Walter Benjamin, que naquele contexto vai dialogar com a Escola de Frankfurt com uma outra perspectiva, obviamente, vendo, inclusive, pontos positivos, como o desenvolvimento da sensibilidade e a modificação da sensibilidade das pessoas, a partir da própria dimensão da reprodutibilidade técnica do audiovisual. Eu entendo que uma questão interessante de ser colocada é pensarmos também na recepção, não de uma forma um tanto quanto amorfa e nem acrítica, mas que, na verdade, esses consumidores, e aí é muito interessante, porque é o Néstor Canclini que aponta isso, né, na obra Consumidores e Cidadãos, eles também têm uma parcela. Obviamente que a gente pode considerar que alguns, de algum modo, vão pensar a obra tal qual projetada por parte dos autores, obviamente, mas eu entendo que também existem aqueles outros que os ressignificam, os reconsideram, de algum modo fazem usos e atribuem sentidos diferentes. E aí, para finalizar, é apenas concitando a tomarmos esses cuidados, né, ainda maiores, ao pensarmos essas unidades muito homogêneas, muito amplas, não conseguindo talvez fazer como o Magnani nos convida, a pensar de uma perspectiva mais de perto, mais próxima, mais com as pessoas, não é? Eu finalizo aqui, desculpa se eu me estendi, mas queria dividir com vocês essas fontes que eu tenho manejado no atual momento da pesquisa. Não, sempre muito bom te escutar, Edivaldo. Contribuições sempre muito bacanas, coloca todo mundo para pensar, e é isso. E agora agora é o Agostinho, e só para a gente saber, na sequência é o Nogueira Júnior. É isso? É isso, né? Pelo menos é o que está aqui embaixo. Eu achei que o Nogueira... Se quiser o Nogueira Júnior falar, e depois eu falo aí depois dele. Assim, vai lá, Nogueira, então, você? Boa noite a todos. Na verdade, a minha fala, ela vai um pouco contrária do Dudu, né, quando ele assumiu, né, esse papel, né, de ator dessa dinâmica das plataformas, que ele assiste realmente, se coloca como uma espécie de alienado. Eu vou falar para vocês que todo esse período de surgimento dessas plataformas, dessas séries, né, do europeu e tal, eu assisti duas séries. Foi uma daquela que retratou a Lava Jato, e uma outra foi que
me chamou a atenção foi mais a fotografia, que era uma trama política, de justiça, que era até mexicana. E eu fico com vergonha quando eu estou sentado com meus amigos, eles conversam sobre as séries, né, vamos dizer o nome, o tema, e eu não conheço, tá? Eu não sei. E eu fico morrendo de vergonha porque nessa pandemia, eu não assisti uma série, porque eu sou um pouco ansioso, eu não consigo ficar de frente à televisão, são 10 capítulos, eu não consigo. Às vezes eu pulo e eu deixo de assistir. Isso eu fico preocupado, porque eu acho que estou me colocando numa posição contrária às pessoas que estão assistindo. Não que eu estou me colocando aqui no sentido de intelectual, que eu estou distante desse momento, não é isso. Eu até faço um esforço de querer assistir, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha porque eu não sei o nome, eu não sei do que se trata. Às vezes tem até debate interessante que eles puxam, porque fala uma questão política, uma questão social, e eu não sei da série. Aí eu tento falar outra coisa. Então, para mim, às vezes, é angustiante como isso nos provoca, me deixa mal. E outro ponto interessante foi quando a professora Dulce coloca a questão do ocupa o papel de descanso para o consumo, né? Às vezes eu deparo com situações, eu quero chegar em casa, eu quero assistir a série, e é um descanso, ele fica de frente para a televisão, mas ele esquece como foi de trabalho, a situação que ele passou, o transporte que ele veio, veio de ônibus, ele veio andando, e se entrega a esse mundo, e aí ele deixa de pensar, ele deixa do que está por trás disso tudo, né? E ele vai consumindo, e isso vai passando. Outra coisa que me chama a atenção aqui em casa, eu tenho 3 crianças. Eu tenho 2, eles de 10 e 12, eles estão assistindo uma novela, que é Verão 90, que eles estão assistindo ela direto, né? Então, a forma como essa dinâmica, ela copita, né? É qualquer um, é o jovem, é o adulto, é como a Denise falou ainda há pouco, né? A questão eles não fazem escolha, né? Qualquer um que está disponível, eles estão lá e eles se ficam seduzidos a isso. Então, a minha fala é mais ou menos nesse texto muito, eu não consigo assistir. Eu até gostaria, né? Não sei se é bem ou mal, não sei como é que eu vou ser avaliado, como é que as pessoas me avaliam em relação a isso, mas eu não consigo, tá certo? É mais ou menos isso. Obrigado pela fala. Valeu, obrigada. É incrível isso, né, gente? A gente se sente mesmo um peixe fora d'água e não deveria ser assim, né? Lá, Agostinho. Então, retomando aí um pouco, ouvindo, muito interessante, né, os comentários de todos, de todas. E eu fiquei pensando numa coisa, né, assim, o contexto no qual essa obra do Adorno e do Horkheimer foi escrita, né, foi bem na época do regime, né, do nazismo, principalmente, e de outros, né, na Europa também, mas esse em particular, né, na Alemanha, eles como que estavam, né, morando lá e sofreram, né, assim, mais diretamente. E todos sabemos, né, como o nazismo utilizou, né, o cinema principalmente e a rádio para, né, como uma ferramenta ideológica, né, assim, como para essa ideia de dominação. Então todo esse contexto criou, né, certamente o influenciou esses pensamentos, né, que para pensar e refletir sobre a indústria cultural. E pegando isso, né, também fazendo um paralelo com o momento atual, né, da pandemia, que tem algumas semelhanças, né, uma guerra, um regime assim totalitário, autoritário, e pensando um pouco, né, nessas semelhanças que pode chegar até numa pandemia, como o Estado, né, o lugar que ocupa o Estado, eu li e compartilhei uma matéria de um filósofo, esse filósofo sul-coreano, né, que agora está bastante em voga, né, que foi quem escreveu A Sociedade do Cansaço.
e ele tem uma matéria aí de abril, né, desse ano, e ele, tipo, a matéria tem um título, uma pergunta, na verdade, que, né, se estamos a caminho de uma nova sociedade disciplinar, né? E aí, pegando carona da Denise, que trouxe um pouco essa ideia do Foucault, né, de controle, de o panóptico, que alguém falou aí nos comentários no chat, se a gente não está um pouco, né, indo para esse lado, né, do controle extremo, de saber onde estamos o tempo todo. Isso como se antes se sabia, agora acredito que se intensificou mais ainda, né? Por quê? Por essa questão da pandemia e, né, para evitar os contágios, para manter, né, assim, a infraestrutura, né, dos hospitais que não fiquem superlotadas, etc, etc. O Estado tem que, como que, ocupar, né, um papel com mais, talvez, digamos, autoritário, digamos assim, mais presente, mas tentando, assim, controlar a população, né? Acho que isso, de certa forma, está justificado, né? E, de certa forma, nós aceitamos um pouco mais aí passivamente, não achamos tão, assim, estranho o Estado ir para esse lado, né? Não sei para onde vai nos levar esse lugar que o Estado está ocupando. Mas eu achei muito interessante essa matéria, né, do filósofo, e achei curioso uma interpretação que ele faz, né, que ele se interpreta que a Europa está olhando com inveja o controle que os países asiáticos estão fazendo, né, com a sociedade e, consequentemente, lograram diminuir, né, os contágios. Então, isso achei curioso para conversar com vocês. E ele tem, assim, nesse livro que mencionei, né, A Sociedade do Cansaço, e também pensando um pouco da fala da Vaninha, que ela é mais otimista, acho. Eu tenho vezes que bate né, com um pessimismo assim, bastante grande, e ele tem, assim, na página 60, né, ele fala, né, essa hiperatividade, né, que hoje em dia nossas sociedades e nós como indivíduos temos, né, através da tecnologia, através do tipo de trabalho e o modo de vida que a gente tem, paradoxalmente, é uma forma de atividade extremamente passiva, né? E aí passiva, de novo, conectando com Adorno, né, e Horkheimer, que não permite mais nenhuma ação livre, né? Então, acho isso como para provocar, assim, outra roda de debate entre nós, que até onde, né, a gente é livre, como podemos ser livres, é questão de resistir, de, e mesmo resistindo, a gente é livre, né, em que grau? E por último, e com isso eu acabo assim, essa minha fala, essa segunda minha fala, que o vídeo, né, que a Cris e a Denise escolheram, né, para o debate, ele acaba com uma pergunta, né, bem interessante, né, se a arte, né, na quarentena, o que é? É um refúgio ou um vazio? Né? Acho que isso me deixou meio como no final aí, e ele não fala mais nada, acaba com com essa pergunta, me deixou bem assim, sei lá, o que é, né? Então, isso. Sou eu, né? Eu acho.
Então, bom, acaba que a gente vai sendo provocado, né, pelas falas, né, o Divaldo provocou, Vaninha provocou, vou tentar falar um pouquinho. Vaninha, eu acho que é complicadíssimo, você está por aí, né, complicadíssimo pensar nessa questão dos alunos, né, e achar que a gente vai ser capaz, em um semestre, fazer com que eles compreendam que a gente leva anos e anos e anos estudando, mas é aquela velha e árdua tarefa do professor, semear, né? Então, eu acho que é semear, colocar para pensar, pontuar, por mais que tenha horas que a gente olha assim, e fala, nossa senhora, não vai dar em nada, mas dá. Sempre dá, sempre eu acho que alguém escuta, consegue vir junto, consegue refletir, e mesmo aqueles que a gente pode colocar, vamos colocar até entre aspas, esteja nesse momento alienado, você é capaz de colocar nele pelo menos uma outra perspectiva, né, de pelo menos instigar que existe uma outra possibilidade. Se ele vai chegar e vai efetivamente ir atrás disso para ver, talvez não. Mas eu acho que uma pulga atrás da orelha sempre acaba ficando na perspectiva, tipo, principalmente que esse termo alienado, ele é um termo muito forte, muito antigo, muito utilizado, e todo mundo é um pouco incomodado quando é chamado de alienado, né, porque acaba sendo pejorativo, é pejorativo também, né, porque alienado para um pode ser o alienado do outro, né, eu acho que também cai numa outra perspectiva, né, o alienado a partir de qual olhar? Alienado a partir de que viés, né? Então, eu acho que a gente tem que seguir provocando, né? Penso que a gente tem que seguir provocando. E nessa provocação, eu acho que a gente vai sempre esbarrar nessas resistências, né? Em alguma hora alguém falou sobre possibilidades de resistência, eu acho que, inclusive, nesse mundo virtual que nós estamos vivendo, né, nós estamos totalmente imersos nele também, eu acho que as resistências, elas são fundamentais e elas existem. E eu acho que um exemplo muito palpável nesse momento que eu posso dar agora é o próprio Cine Lúcio. Ele começou se constituindo nessa perspectiva de tentar resistir a uma inoperância dentro da universidade que precisava continuar seguindo e estava impedida dos encontros. Então, foi uma possibilidade de resistir àquilo que estava sendo imposto para a gente, né? Professor não está fazendo nada, professor não quer trabalhar, professor é vagabundo, e todos aqueles elogios maravilhosos que a gente sofre do governo. Então, eu acho que a gente vai conseguindo criar determinadas resistências, né, e aí o Edivaldo vai lá, toca no Manhane, quando ele vem falando, né, na festa do pedaço, e ele vem trazendo toda aquela questão do circo e dessa relação das pessoas com o circo, e um outro exemplo que a gente consegue ter muito próximo, para a gente pensar assim, o que é resistência e o que é a dominação, é se a gente pensar um pouco também na história do samba no país, né, o que é o samba? O samba, na década de 20, ele estava meio que proibido, né? Ele não podia acontecer, ele vinha do morro, ele vinha de espaços totalmente renegados, né? E aí, o que acontece? Chega na década de 40, o samba, como uma manifestação popular, ele começa ele se transforma num símbolo de identidade. Ele se transforma num símbolo de identidade nacional. Por quê? Porque na era Vargas, né, vamos pensar nesse período aí de Vargas, ele começou a impor que os sambas, eles precisavam ter uma construção, né, o enredo do samba, ele tinha que ter um caráter ufanista. E esse caráter ufanista, ele vinha exatamente nessa ideia de uma dominação da manifestação. Ou seja, o samba que sempre lutou contra toda uma sociedade, naquele momento ele passava a ter uma visão, ter um caráter ufanista. E isso foi ficando tão forte, né, que aí acaba que o samba, ele se tornou uma representação nacional, né, hoje o samba, você fala de Brasil, você fala de samba, existe essa representação
do Brasil. E a gente aí pode pensar o quê, né? E eu acho muito legal pensar nisso, que acaba que essa estratégia para conquistar o carnaval, né, que foi utilizado por um governo, por um momento, para dominar o carnaval, a cidade e a sociedade, ele acaba sendo uma rara e bela vitória dos vencidos. Por quê? Porque foi revertido, né? O que era, transformou. Então, eu acho que esses processos de resistência, principalmente dentro da cultura, principalmente dentro da arte, eles são implícitos. Claro que vai depender de qual caminho eles vão circular, porque também a gente vai ter esse outro lado que vai querer buscar um processo de, não, nós vamos seguir isso aqui, vamos seguir a boiada, mas eu acho que tem muita coisa legal acontecendo, eu sempre sou a favor, né, porque às vezes a gente vai ficando um pouco pessimista com as coisas, né, nós estamos dominados, nós estamos, não tem mais saída, e eu acho que não, eu acho que as resistências, pequenas resistências, elas vão crescendo, elas vão se somando, elas vão acontecendo, e eu acho que mesmo nesse ambiente virtual que a gente está vivendo muito fortemente agora, também tem muita resistência acontecendo, tem muito diálogo cultural sendo produzido, bem produzido, e se espalhando também por aí, né, um pouco, vai na capilaridade, né, aonde consegue chegar. E aí eu acho que é nesse movimento de buscar essas capilaridades que eu também vou tentando chegar nos alunos, Vaninha, aí eu voltei para você. E aí eu acho que é isso que eu ia falar agora. Não sei se tem alguém aí na sequência. Era eu mesma que estava inscrita, né? Por enquanto ainda não tem ninguém, mas esse tema é muito rico, né? As considerações que vocês estão fazendo, tanto verbalmente quanto por escrito, é muito legal, e são várias facetas mesmo. Eu queria retomar um tema que já circulou aqui, acho que Vaninha falou, Agostinho falou, acho que Denise também, que é a questão da liberdade, né? Aquela ideia que fica, que os autores que a gente está trabalhando aqui hoje, né, que fundamentaram o vídeo que a gente assistiu, eles mesmos falam que é uma liberdade, entre aspas, que é uma liberdade que nos coloca no papel de consumidores, então eu tenho a liberdade de escolha. Quando a gente sabe que não é bem assim, né? Até o fato da gente pensar que nós temos liberdade e também liberdade de escolha enquanto consumidores, até nisso existe um processo de manipulação. E pensando dessa forma, que nós somos livres, né, as amarras, elas se tornam um pouco mais amenas, digamos assim, e facilita, né, que essa roda viva continue circulando, continue acontecendo. Então, eu entendo que nós temos que pensar nisso com muito cuidado. É uma discussão também já antiga no campo do lazer, onde se questiona muito a expressão tempo livre, né, justamente pelo questionamento, que livre é esse desse tempo? Porque não está isento de uma série de normas de coação e de conduta social, como dizem Horkheimer e Adorno, e também Marcelino retoma isso na sua obra depois. Um outro ponto que eu queria ressaltar sobre o tema de hoje, né, que é esse consumo cultural, etc., é sobre aquela série que se chama O Gambito da Rainha, e o efeito Netflix, né? Então, tem circulado alguns dados na internet falando o seguinte: em 23 de outubro, ou seja, um mês e meio, estreou na Netflix o Gambito da Rainha. A procura por tabuleiro de xadrez, desde então, aumentou 250% no eBay. Mais de 60 milhões de lares em todo o mundo assistiram essa série. Busca no Google por como jogar xadrez atingiu o pico da década.
O livro que inspira a série virou best-seller agora, 37 anos depois do seu lançamento. O número de jogadores no site chess.com aumentou 500%. Então, é uma expressão também disso que a gente vem conversando, como que a pandemia potencializou demais o consumo cultural, né, de vários produtos, e esse é uma minissérie. Só que isso tem várias coisas por trás, né, que a gente estava até discutindo no grupo, no WhatsApp, do nosso próprio grupo aqui. A Luciana passou para a gente uma matéria publicada no Uruguai, né, chamando a atenção para a participação feminina no xadrez. Como que, ao longo dos anos, ela é muito pequena, porque há um preconceito, achando que é um jogo muito competitivo, de inteligência, e é como se as mulheres não tivessem esse tipo de característica, esse tipo de preparo e de condição para dar conta, né, de um jogo como esse. Então, é uma matéria jornalística, mas muito interessante também, problematizando essas questões, e a participação feminina, de fato, é muito pequena, quando a gente pensa no número total de jogadores, principalmente jogadores profissionais, né? Mas a pergunta que a gente tem que fazer é por que isso acontece? Tem uma recursividade aí também, né? Então, é muito bacana quando a gente percebe a necessidade de colocar em evidência esse tipo de questão, esse tipo de questionamento. A gente não se deixar levar simplesmente pela forma, por algo que é instigante, que é motivante, esquecendo e deixando de lado o conteúdo, que é o que o vídeo a todo tempo chama a nossa atenção. Isso é muito importante, é dali que vem os significados. Eu também, Agostinho, fiquei muito tocada com essa fala final do vídeo. A arte é um refúgio ou ela é um vazio? Que significados estão sendo produzidos a partir disso aí? E essa pergunta, de fato, ela tem que nos acompanhar. E o papel da arte é justamente esse, ela tem que nos incomodar. Porque só incomodando é que nos tira de uma posição confortável, de uma posição cômoda. E a gente precisa se mover. Um último comentário, não sei se tem mais alguém inscrito depois de mim, ainda sobre a liberdade, que eu me lembrei de outra coisa, né? Nesse momento de pandemia, muitas pessoas, principalmente aquelas que podem, né, precisam ficar em casa. A nossa liberdade está restrita. Muita gente, às vezes, quer frequentar espaços de lazer e eles estão fechados, né? Às vezes abre, às vezes é uma guerra, né? Que a gente entende que encerra em si várias dificuldades, né? Então, tem uma série de estabelecimentos que precisam de fluxo de pessoas para poderem subsistir, para não fecharem suas portas por esse impacto econômico que foi criado pela Covid, mas a gente sabe que isso também favorece a aglomeração de pessoas, intensifica o contágio, e a gente está com os hospitais ainda, pelo menos em Belo Horizonte, com um nível de ocupação muito alto. Então, é preocupante, porque o que se espera é que as pessoas possam ser atendidas, né? Mas essa questão da liberdade, né, também me fez lembrar do lockdown que foi adotado principalmente na Europa, em vários países, né, mas vou colocar o caso particular da Europa, né, que é um caso de realmente limite de liberdade. Outro dia eu participei de um evento, assisti uma palestra com um convidado francês e ele estava comentando sobre a cidade dos 15 minutos. Isso significa o quê? Mesmo com o lockdown, em Paris, as pessoas, quando tinham uma necessidade de sair de casa por alguma razão justificada, elas podiam fazer isso em 15 minutos, né? E o controle foi grande em função disso. E aí ele estava dizendo que algo bastante difícil teve um efeito positivo também. Porque com 15 minutos você não tem condições de se deslocar para um lugar muito longe, você tem que ficar no seu entorno. E a partir disso, uma série de atividades foram desenvolvidas, né? Então, pessoas passaram a comercializar alimentos, né, nas suas próprias residências e vender para os vizinhos.
disponibilizar outros tipos de serviço, e em termos de arte, também propiciando várias descobertas, né? Então, muitas das construções em prédios, prediais, contam com varandas, as pessoas cantam na varanda, as pessoas tocam um instrumento, as pessoas passaram a conversar, coisas que antes não aconteciam por absoluta falta de tempo e por uma ausência da sua residência, né? As pessoas sempre estavam fora. Então, estando dentro de casa, outras possibilidades que vão além da indústria cultural, necessariamente, porque cada um pode ficar preso lá à tela do seu computador, da sua TV, o que for, mas outras possibilidades também são descobertas e implementadas. Então, eu vejo isso também como um efeito interessante, digamos, de situações tão adversas. Quem segue? Nesse momento não tem ninguém inscrito não, gente. Alguém instigado aí para falar? Tanta coisa rolou no chat. Ninguém quer aproveitar e pontuar por aqui, não? Bom, também a gente chegou no horário, né? Sim, sim. A gente pode partir para uma finalização. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se alguém quiser tomar a palavra, agora é o momento, né? E aí se manifeste. Se não, a gente pode partir para uma finalização, né? Encerrando esse movimento todo que a gente fez durante esse ano, né? E a gente agradece muito a participação de vocês, que são parceiros mesmo. Várias pessoas aqui participaram de várias edições desse Cineluce. Qual é essa edição, Denise? A gente estava conversando sobre isso, fala para nós. Nós estamos na 10ª edição, né, gente? Pensando que a pandemia, ela começou em março, né? Então, a gente está com uma regularidade muito grande. No primeiro semestre, acabou que a gente ainda fez 7, né? Acho que foram 7 edições no primeiro semestre e depois no segundo semestre mais essas 3, porque é aquele negócio, né? No início também tinha uma outra dinâmica e depois vai ficando um pouco quase que insuportável a quantidade de lives, né? De trabalhos virtuais que todos nós fomos tendo também, e a gente precisou dar um pouquinho mais de espaço até para todo mundo poder participar, né? Porque esse nosso encontro aqui, ele necessita do diálogo, né? Ele necessita da participação, né? Não vem uma pessoa só falar, a gente fica instigando essas discussões, então precisa que todo mundo participe, e a gente conseguiu. Eu acho que foi eu estou muito contente, né, Cris? Chegamos aí no nosso 10º encontro, dezembro, né? Fechando o ano, assim, como eu brinquei, com mouse de ouro, né? Que não é mais chave de ouro, agora nós fechamos com mouse de ouro. E agradecer demais a participação aí de todo mundo, a participação, como a Cris mesmo já colocou, muita gente que nos acompanha aí nos 10 eventos, nos 8, nos 7, sei lá, cada um na quantidade que participou, mas sempre com um trabalho de muita troca, né, de muito conhecimento compartilhado, de muito aprendizado. Pode continuar, Cris. A Viviane perguntou ali onde estão os encontros, todos eles são gravados, a gente sempre avisa no início, né? E nesse percurso, a gente discutiu, primeiro, o filme O Poço, depois discutimos documentário Lazer Ócio e Tempo Livre. O terceiro foi sobre lazer nas periferias. O quarto, Felicidade Tem Preço. Quinto, Lazer Conectado. O sexto foi sobre racismo, até quando. Depois a gente tratou da temática do lazer das mulheres que enfrentam aí uma dupla e às vezes uma penosa tripla jornada de trabalho. O turismo virtual também, lazer e produtividade agora, o consumo cultural. Esses vídeos, eles estão disponíveis no nosso canal no YouTube, chamado Grupo Luce. Só o último que a gente ainda não postou, nós vamos colocar esses dois agora, as duas últimas edições lá. E antes de passar a palavra final para a Denise, para ela fechar,
Eu gostaria de falar para vocês aqui, olha, algo que, para ficar como mensagem mesmo, como reflexão final. Não sei se vocês já assistiram um filme Germinal, que foi baseado no livro, que tem o mesmo título. O autor é um artista francês, um escritor francês, chamado Émile Zola. E tanto o filme quanto o livro, claro, chamam bastante atenção pelo realismo com que tudo se desenrola, tudo acontece, e a temática principal tem a ver com um grupo de trabalhadores que trabalham em minas de carvão, que vivem em condições subhumanas, né, de muita precariedade, e eles se mobilizam e passam por muitas adversidades também para tentar enfrentar essas dificuldades. Eu diria que é uma obra-prima, eu gosto muito e recomendo, tanto o livro quanto o filme. E o Émile Zola, ele disse uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje, né? Ele diz assim: se você me perguntar o que eu vim fazer nesse mundo, eu, um artista, te responderei: estou aqui para viver em voz alta. Então, eu acho que isso vale para todos nós, né? Que também sejamos artistas dentro daquilo que a gente faz e daquilo que a gente é, e que a gente fale sempre em voz alta. Nós temos muito a dizer, temos muito a fazer, e temos o mundo inteiro a transformar e a colorir também, em todos os sentidos da palavra colorir. Então é isso, gente. Muito obrigada. Denise, com você, para fechar. Depois o pessoal do grupo fica aí para a gente finalizar. Oi. Agostinho, eu tô vendo se aí você quer falar alguma coisa? Não. Agora? Eu não, só agradecer mais uma vez pelo convite e a linda troca que a gente teve. E vamos encarar aí na resistência o 2021 que está vindo e que não vai ser fácil, não. Sempre acaba faltando muitas coisas para a gente comentar, para a gente falar, anunciei, não falei, mas não tem problema não, 2021 está chegando, a gente continua, vai conversando, e aí, mais uma vez, agradecer a participação de todo mundo e desejar que todos, nesse recesso que cada um vai ter por aí, porque com certeza, pelo menos entre o Natal e o Ano Novo, a gente consegue dar aquela paradinha, que todos possam ter seus lazeres, seja na forma que for, que isso seja de forma a constituir um momento agradável, prazeroso, e da própria constituição de cada um, que seja bom, né? E que vivamos nossos lazeres mais, porque, nossa senhora, o meu tá dificílimo, mas vamos que vamos, vou atrás dele. Vou atrás dele, que eu não abro mão dele, não. Fiquei agarrado esse ano, a tecnologia me pegou, mas a gente vai dar o jeito nisso também. Então, gente, obrigada. Quem puder, gente, abre a câmera para a gente tirar uma foto, quem quiser, né? Quem não quiser, pode deixar fechadinha mesmo. Desculpa, Denise, eu te cortei. Não, já tinha terminado, bom demais. Mas é isso. Acho que pode encerrar a gravação, obrigada, e a gente segue para fazer a nossa foto, o nosso registro. Espera aí, deixa eu... aqui que entrou um negócio que não está deixando eu ver. Não, mas, peraí. Pode falar besteira ainda não, que está gravando.